One aim, one action, one chance, one expert. Fala galera, saudações alvinegras, voltando aqui, queria pedir desculpa primeiro para você aí que estava me assistindo, que viu os 2 primeiros vídeos que eu comecei a voltar a fazer e eu pulei semana passada, falhei na terça-feira. Para começar a conversa, cara, tive um problema pessoal, meu pai tá hospitalizado, tá se melhorando, graças a Deus, mas cara, com o pai hospitalizado, ninguém consegue gravar vídeo e falar sobre arbitragem, Botafogo, sobre a eliminação do Carioca, ter que disputar a Taça Rio, sobre o jogo medíocre que a gente fez contra o Sergipe, que a atenção toda estava voltada para o Coroa. Graças a Deus ele está começando a se recuperar, ainda está hospitalizado, mas vai se recuperar. Mas aí agora eu estou falando e gravando esse vídeo. Aliás, eu vou gravar para compensar você, eu vou gravar 2 vídeos direto. Mas nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu tinha decidido falar semana passada, que era um assunto sobre arbitragem. E por que eu estava falando sobre arbitragem? Porque teve aquele gol polêmico contra o Sergipe, onde o gol foi aos 53, e aí teve muita gente dizendo, reclamando que o Botafogo e o Sergipe tinha sido roubado, que o Botafogo tinha sido beneficiado, e a gente viu vários problemas de arbitragem, e aí depois no final de semana teve um gol do Arsenal, que eu sou torcedor do Arsenal, na Inglaterra, fez um gol também aos 53 e todo mundo elogiando, com um gol no final, emocionante, a mídia, né? O Globoesporte.com, por exemplo, botou que o Botafogo atropelou o Sergipe, mas o mesmo gol no mesmo minuto, os 53 para o Arsenal tinha sido emocionante. Lá ninguém questionou se o acréscimo tinha sido demais ou não. E uma das coisas que se falou muito nessa época, tanto lá quanto aqui, quanto outros jogos, teve a polêmica dos jogos no final de semana também, com relação ao jogo do Fla-Flu também. A arbitragem foi muito ruim, e foi com um árbitro, que é o Graziani, um árbitro que teoricamente é um árbitro de bom nível do quadro da CBF. A gente, e do quadro da Confederação do Rio de Janeiro, a gente fica preocupado. E como é que a gente discute negócios, né, e arbitragem nesse âmbito? E a primeira coisa que eu queria falar sobre, quando a gente fala de arbitragem, é que o árbitro, no meu entendimento, do ponto de vista do business, ele faz parte do espetáculo. Ele prejudica ou ajuda, ou melhor, não atrapalha, quando ele faz uma boa arbitragem, quando ele participa corretamente do jogo, quando ele não atrapalha o espetáculo de maneira geral. E eu fui estudar um pouco sobre como são as arbitragens aí fora, porque a gente fica dizendo e falando sobre a profissionalização do árbitro de futebol. E a discussão, eu não vou entrar no mérito aqui sobre a discussão, a profissionalização do árbitro de futebol do ponto de vista de legal, tá? Porque quando a gente começa a dirigir legislação, aliás, o Brasil é um país que tem, de novo, né, as suas idiosincrasias. A gente tem 2 leis que coexistem. A Lei Pelé, que diz que o árbitro não tem vínculo empregatício, que não pode ter relação de trabalho com as federações e tal, etc. E a gente tem uma lei 2.867 de 2013 que diz que o árbitro pode ser profissional, que ele pode se organizar e que eles poderiam fazer daquilo como uma profissão. Do ponto de vista legal, a justiça até hoje não deu nenhum ganho de causa ou nenhuma das discussões jurídicas que aconteceram até hoje deram ganho de causa aos árbitros. Então, a justiça do Brasil entende que não há vínculo trabalhista. Mas eu não quero entrar nesse mérito de discutir se é legal, se tem lei ou não, porque minha parada não é essa. Minha parada é falar de business. E quando a gente fala de business, cara, invariavelmente eu preciso dizer para você que o árbitro tem que ter dedicação exclusiva. Isso é diferente de eu discutir se ele é profissional ou não. O que eu digo que ele tem dedicação exclusiva, que alguns podem entender como profissionalização? O árbitro precisa estar preparado para, como espetáculo, assim, não dá para pensar no espetáculo onde o goleiro ganha, o maior artilheiro ganha 1 milhão, o ingresso custa R$ 500 para assistir, todo em volta, e tem um cara que é uma peça importante de todo o espetáculo que ganha R$ 150 a hora para trabalhar no jogo. Não pode ser assim. É óbvio que eu não estou dizendo que um árbitro ganha isso. Geralmente, um árbitro FIFA, num jogo de bom nível, no Brasil ganha R$ 4.000 por jogo, que não é pouco. Mas, enfim, eu não estou dizendo isso. O cara precisa de dedicação exclusiva. E hoje os árbitros no Brasil, na sua maioria, não têm dedicação exclusiva. Eles têm uma outra profissão. E por que eu estou dizendo que eles têm que ter dedicação exclusiva? E é que eu acho que é isso que influencia diretamente o nível e a qualidade da arbitragem no Brasil. Você vai pegar o cara que não estuda, não se prepara fisicamente, não tem uma preparação mental, emocional, não estuda, não vai no VAR, não assiste outros jogos. Esse cara tinha que estar o tempo todo almoçando, jantando, respirando
arbitragem, para que quando chegasse no momento do jogo, ele tinha que fazer congressos, ele tinha que fazer um estágio na Inglaterra, tinha que fazer um estágio na França, tinha que fazer um estágio na NBA. Ah, pô, a NBA não tem nada a ver, não, cara, tem a ver com comportamento mental, com lidar com um atleta que ganha 350 milhões por minuto, entendeu? Isso tudo faz parte do espetáculo. Então, eu acho que ele tinha que estar preparado para fazer isso. E a gente não tá, os árbitros no Brasil não são preparados por isso. E eu acho que esse é um dos principais motivos por que a arbitragem no Brasil é tão ruim. Porque os árbitros, por não terem dedicação exclusiva, de novo, não estou discutindo se isso é profissionalização ou não, não têm dedicação exclusiva, não conseguem preparar e melhorar o seu nível de arbitragem. E eu queria falar algumas coisas e comparar com a arbitragem no Brasil e algumas coisas que acontecem no mundo aí afora. Vou falar, a minha referência sempre vai ser a maior liga do mundo, que é a Premier League, se tratando de futebol. E depois eu fui procurar outras grandes ligas, principalmente as grandes ligas americanas, que também são boas referências quando o negócio, o assunto é business, né? Quando o assunto é dinheiro, negócios. Então, olhando a Premier League, a Premier League de 92, olha que engraçado, a Premier League de 92. Lá, os árbitros da primeira, né, da Premier League e da Championship, hoje eles são profissionalizados, têm dedicação exclusiva e têm um vínculo, eles têm um salário fixo para serem profissionais e trabalharem se dedicarem exclusivamente para aquilo. E eles têm uma remuneração extra por jogo. Então, o cara que apita um jogo do nível A, do nível B, do nível C, dependendo do que eles fazem, eles ganham. Eles demoraram 9 anos para profissionalizar os árbitros. Então, de 92 a 2001, os árbitros na Premier League não eram profissionais. E eles entenderam o que eu estou falando para vocês agora, né? Então, eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou tirando isso também de experiências que aconteceram aí fora. Então, a Premier League enxergou que de 92 a 2001 tinha uma engrenagem que estava mal coordenada, que eram os árbitros. E eles falaram, cara, a gente precisa tornar esses caras profissionais, a gente precisa fazer com que eles tenham dedicação exclusiva para que eles melhorem o nível de arbitragem e sejam melhores. E assim, é inegável que os árbitros na Inglaterra têm um nível melhor. Eles erram, é óbvio que todo mundo erra. Os jogadores também erram, né? O Tiquinho perde gol, o Carly falha, o PR falha. Nós somos humanos, falíveis. Eles vão errar também, mas eles têm um nível inegavelmente melhor que a arbitragem no Brasil. Outro dia eu estava assistindo um jogo, foi Tottenham e Southampton, acho que foi. 4 faltas no primeiro tempo. 4 faltas no primeiro tempo. Ah, isso não é porque o futebol inglês é muito melhor, ele joga. Não, às vezes você assiste jogos que são do ponto de vista de futebol, ele é mal jogado, os atletas nem têm toda essa qualidade, mas eles têm um respeito ao jogo que foi praticado e percebido pelos jogadores ao longo do tempo, porque os árbitros começaram a melhorar o nível do jogo e aquilo foi melhorando. Então, hoje, o nível da arbitragem na Premier League é outro. Ponto importante do ponto de vista de organização. A FIFA não regulamenta se os árbitros precisam ser profissionais, não. Isso não cabe a ela. Cada país, cada confederação internacional de cada esporte decide como é que isso vai ser feito. E, na verdade, ninguém decide nada, porque isso acaba atribuído às confederações nacionais de cada país e de cada esporte. E que no Brasil ainda cai sobre as federações. As federações também decidem como é feito. Então, não tem nenhum parâmetro. Não existe nenhuma regulação, nenhum regulamento, nada internacional que diga que o árbitro pode ser feito de um jeito ou do outro. Nada. Zero. Então, beleza, nenhum esporte é assim. Então, cada esporte, cada país, cada cidade, cada federação decide como é que os árbitros vão se comportar. Então, é legal quando a gente olha as experiências de fora, porque a gente vai olhar isso. Então, eu peguei a primeira, que é a Premier League, que de 92 a 2001 os árbitros não eram profissionais e desde 2001 são profissionalizados, eles têm dedicação exclusiva, salário fixo, mais uma remuneração variável por jogo. Legal. Eu falei, pô, vou pegar as outras grandes ligas. Espanha, Portugal e França, os árbitros são profissionais. Em Portugal, só os árbitros FIFA são profissionalizados. E lá é profissional mesmo. O cara tem carteira assinada, ganha uma remuneração e tem uma remuneração fixa e uma remuneração por jogo, assim como na Inglaterra. Mas só os árbitros FIFA. Qual é o grande problema? Existem jogos na Liga Primeira Divisão de Portugal que tem árbitro FIFA e tem árbitro não FIFA. Então o nível de arbitragens é diferente. Então, tem um árbitro que é profissional apitando um jogo e um outro árbitro não profissional que apita outro jogo, porque lá
depende do nível da arbitragem. Se você é FIFA, você é FIFA, você é profissional e ganha. Se você não é FIFA, você não é ganha. Então tem um jogo entre Marítimo e Rio Ave que pode ser apitado por um árbitro não profissional, e um jogo do Porto contra o Marítimo da Ilha da Madeira pode ser um árbitro profissional. Existe uma discussão lá que eles estão dizendo que isso desbalanceia a regra do campeonato, porque os árbitros não estão no mesmo nível. Imaginável que isso pudesse acontecer. Na Espanha e na França, todos os árbitros da primeira divisão são profissionais. Mas a profissionalização lá é no estilo que eu tô falando. Eles não têm carteira assinada, tão nada, mas eles têm dedicação exclusiva. Eles ganham por jogo e têm uma garantia mínima de jogos que garante eles que eles vão ter uma remuneração mínima. Mas a remuneração não é garantida. Então não tem um papel assinado, não é CLT, não tem carteira, enfim, eles não são profissionalizados, mas eles têm dedicação exclusiva. Já na Alemanha, todos os árbitros não são profissionais, eles não têm dedicação exclusiva. Você vai dizer, o nível do árbitro alemão é pior? Não, não é. O árbitro, a gente tem bons árbitros alemães, né? Na Itália, mais ou menos, os árbitros são mais ou menos, mas eles também lá não são profissionais. Mas eles aplicaram e fizeram alguma coisa lá de tal maneira que o nível dos árbitros é melhor. Vou pegar duas grandes ligas agora americanas, né? A NFL, de futebol americano, e a NBA. E para mim o melhor de disparado é a NBA. E eu vou explicar por quê. Na NFL, os árbitros até 2017 não eram profissionais. Tinham outras funções, outras responsabilidades, faziam outras coisas. Apesar de toda a temporada você ver os mesmos árbitros lá aparecendo e se repetindo. Em 2017, eles fizeram um teste e passaram a fazer com que os árbitros fossem profissionais, dedicação exclusiva. Eles contrataram os árbitros. E eles acham que a experiência deu certo. E desde então, 2017, os árbitros da NFL são profissionais, têm dedicação exclusiva. E são contratados da liga. São contratados da liga. Na NBA, para mim, é o melhor modelo. Que ele fala o seguinte: eu não quero saber se ele é profissional, não é profissional, etc. Eu quero saber se ele é um bom árbitro. Ele está preparado para apitar na NBA. Então, o árbitro, antes de chegar na NBA, apitou NCAA, que é o campeonato universitário, apitou jogo de college, high school, né, jogo de colégio, jogo não sei o que são como se fossem as divisões inferiores, divisões de base dos caras, e eles vieram subindo e melhorando o nível. A ponto dos árbitros de chegarem à conclusão dizendo o seguinte: para eu entrar na NBA, cara, eu preciso estudar muito, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso ter preparação nutricional, fisioterapia, médico, coach, psicólogo, estudar muitos jogos, fazer intercâmbios e tal, etc. Então eu preciso ter dedicação exclusiva, porque senão eu não vou conseguir chegar. E aí, quando o cara chega na NBA e entra para ser árbitro da NBA, de novo, pouco importa se ele é profissional ou não. O árbitro na NBA, quando tem dedicação exclusiva, ele é muito, muito, muito bem remunerado. E faz parte do quadro e faz parte do espetáculo para cuidar bem do jogo. De novo, os árbitros na NBA também erram, de vez em quando tem uns erros bizarros, né? Aconteceu outro dia um erro bizarro na NBA. Assim, no jogo do Knicks, inclusive, contra o Charlotte. Mas, ó, tô de camisa do Knicks hoje. Então, os caras falam assim, cara, existe erro? Claro que existe, né? Mas a quantidade de erros que a gente pega num jogo com arbitragem nesse nível é infinitamente menor. A gente está falando de estatística, né? Num jogo do Brasil, os erros tem 10% de erros. Num jogo da Premier League, tem 1% de erro. É isso que a gente está falando, né? A gente não está querendo um erro zero. Isso é impossível, ninguém vai conseguir. Na NBA, o cara, ele não discute se ele é profissional ou não. A NBA diz o seguinte: se você vier para cá e tiver bom nível, e se você for um cara bem preparado, cara, você vai estar aqui na NBA e vai ser bem remunerado. Então tem um cara, um caso emblemático, num dos casos que eu estudei, o cara diz o seguinte: o cara era advogado, 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 e ele veio estudando para ser árbitro, melhorando o nível dele e tal. Chegou um momento que ele falou: caraca, não dá mais. Se eu quiser entrar e brincar de ser árbitro sério aqui, eu vou ter que abandonar a minha carreira de advogado. E ele abandonou. Passou a fazer e ser árbitro em tempo integral, dedicação exclusiva, né, à NBA. E ele falou, pô, mas eu vou jogar esses anos todos de direito, né, que eu estudei. Ele falou, não. Ele passou a advogar no tempo que ele tem como hobby para ajudar os outros, entidades sem fins lucrativos. Ele virou um advogado para causas sociais. Ó, que bacana. Então, o cara nem perdeu a função dele, ele não deixou a profissão dele de lado, mas ele usou ela com outros fins.
que ele resolveu se dedicar a árbitro em tempo integral. Aí você vai me perguntar, porra, gigante, mas como é que resolve essa parada aqui no Brasil? Então, o grande lance é o seguinte: quem deveria resolver essa parada não tem interesse de resolver no primeiro momento, porque não é ela que leva o resultado financeiro. De novo, a gente volta para negócios. Ela não leva o resultado financeiro de investir em ter árbitros com dedicação exclusiva para que tenham um nível de qualidade melhor. Nem as federações, nem a CBF. Então, isso precisa ir para a mão de alguma entidade, que são as ligas, que têm um interesse financeiro de fazer aquilo funcionar e melhorar. Então, eu vejo que a Libra, ou a LFF, ou as duas, que são as principais responsáveis, na hora que isso começar a acontecer, de discutir e levar isso para frente, de tornar os árbitros no Brasil profissionais, ou seja, que eles tenham dedicação exclusiva. De novo, não quero entrar no mérito legal, isso é problema dos advogados. Eu estou falando de negócios. Eles precisam melhorar o nível deles para que a gente diminua o número de erros. Para que eles precisam do número de erros, eles precisam estudar e se dedicar mais para ter um nível melhor. Para isso, eles precisam ser bem remunerados e para isso, eles precisam estudar. Então, alguém precisa bancar, investir isso. E no meu entendimento, são as ligas que têm que fazer isso. Enquanto isso não acontece, a gente vai ficar sujeito a essas arbitragens fracas, sem pulso, horrorosa, que deixam o barco correr. E a gente está prejudicando o espetáculo, a gente está prejudicando a arbitragem. Isso é o Kobe Bryant, meu cachorro latino. Homenagem ao Kobe Bryant, meu cachorro tá ali, resolveu atrapalhar e entrar no vídeo. Mas com o Kobe Bryant, ou sem Kobe Bryant, a gente precisa entender que enquanto a gente não resolver esse problema, o ambiente, o espetáculo não melhora. E quanto mais você melhora o espetáculo, mais resultado financeiro você gera. Para os clubes, para as ligas, para as federações, e você pode melhorar o aspecto legal como um todo. Então, a arbitragem, para mim, é uma questão de estudo. É uma questão de dedicação e é uma questão de investimento que alguém precisa fazer. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido o vídeo aí. E como eu sempre falo, eu tenho um livro aqui no final para dar uma dica. Vocês já me viram? São 3 vídeos aqui e nos 3 vídeos que eu fiz, vou pro quarto agora e provavelmente eu vou falar dele também. Eu falo sempre das ligas inglesas, né? Aliás, só para você saber, na Inglaterra, a League One e a League Two, que são a terceira e a quarta divisão, na Inglaterra, eles estão implorando e pedindo para que a organização dessas ligas profissionalize os árbitros, com salários e coisas compatíveis, mas para que eles tenham dedicação exclusiva, assim como é na Premier League e na Championship, primeira e segunda divisão da Inglaterra. E aí você fala, Giga, por que você sempre fala da Liga Inglesa? Cara, eu vou dizer que é o seguinte, eu peguei um livro, um jornalista, chamado Marcos Alvito, que se chama A Rainha de Chuteiras. O Alvito, ele passou um ano da editora Apicuri. Ele passou um ano na Inglaterra vendo jogos de futebol. De primeira, segunda, terceira, quarta divisão, de sexta, sétima divisão, jogos importantes, jogos não importantes, masculinos, feminino. Cara, e esse livro é muito rico para você entender como o futebol é importante na vida das pessoas, né? Faz parte da cultura na Inglaterra, e faz parte da cultura aqui no Brasil, mas ele traz uma perspectiva de como é a relação do futebol na Inglaterra com as pessoas e como isso virou negócio em alguns lugares e como é paixão em qualquer outro lugar, em outros lugares. Então tem umas coisas muito legais, tipo um jogo que ele foi assistindo da quarta divisão do Oxford United, que é muito legal, muito impressionante. Então, assim, eu não sei se esse livro ainda está à venda, se ele está esgotado, mas, cara, o meu sonho era poder fazer a mesma coisa que o Marcos Alvito e passar um ano assistindo futebol na Inglaterra em todas as divisões, que é muito legal. Beleza, galera? Fala um favor pra mim aí, cara. Segue o canal aí, acompanha os vídeos, comenta aí. Porra, me ajuda aí. Vamos discutir sobre futebol, vamos discutir sobre negócio. Agora o capítulo é arbitragem. Então vamos discutir sobre arbitragem. Beleza, galera? Abraço. Até o próximo vídeo.